A Copa do Mundo sempre tem aquelas histórias que passam despercebidas no meio dos gigantes. Enquanto todo mundo olha para Brasil, Argentina, França, Espanha, Portugal e Inglaterra, existe uma seleção que chega carregando um peso silencioso, a Nova Zelândia. E talvez essa seja uma das pautas mais interessantes deste começo de Mundial, porque a Nova Zelândia não está apenas voltando para a Copa. Ela está voltando depois de 16 anos de ausência, em um cenário completamente diferente, com uma regra nova que pode mudar o futuro inteiro do futebol da Oceania. A estreia será contra o Irã em Los Angeles, pelo Grupo G. E por si só, esse jogo já tem um contexto forte. De um lado, uma seleção iraniana acostumada a disputar Copas recentes, competitiva, experiente e chegando para tentar fazer uma campanha sólida. Do outro, a Nova Zelândia, que carrega a missão de mostrar que não está no Mundial apenas porque o formato mudou. Esse é o ponto central da história. Durante muitos anos, a Oceania viveu um caminho cruel para chegar à Copa. A seleção campeã do continente quase sempre precisava passar por uma repescagem contra uma equipe de outra confederação. Era como vencer dentro do próprio continente e, mesmo assim, ainda precisar provar de novo que merecia estar entre os melhores do mundo. Para um país como a Nova Zelândia, isso significava tropeçar várias vezes na porta de entrada. Mas agora o cenário mudou. Com a Copa do Mundo de 2026 ampliada, a Oceania passou a ter uma vaga direta. E isso abre uma discussão enorme. Será que a ausência da Nova Zelândia em futuras Copas pode se tornar algo cada vez mais raro? A reportagem do GE chama atenção justamente para isso. A Nova Zelândia volta ao Mundial após um jejum de 16 anos, mas, com a vaga direta da Oceania e com a Austrália disputando as eliminatórias pela Ásia desde 2006, o caminho neozelandês ficou muito mais favorável. A partir de agora, a seleção mais forte da Oceania não precisa mais cruzar obrigatoriamente com um rival de outro continente para confirmar sua vaga. E aí nasce a pergunta que prende o torcedor: a Nova Zelândia vai aproveitar essa oportunidade para mudar de patamar ou vai apenas aparecer na Copa como figurante? Porque existe uma diferença enorme entre participar e competir. Participar é entrar em campo, ouvir o hino, disputar 3 jogos e ir embora. Competir é incomodar, pontuar, resistir, fazer o favorito suar, transformar o grupo em uma armadilha. E é exatamente esse o desafio da Nova Zelândia. O time tem um nome que simboliza essa nova fase: Chris Wood. O atacante é o principal jogador da seleção, referência ofensiva e uma figura histórica para o futebol neozelandês. A FIFA destacou que Chris Wood e Tommy Smith podem se tornar os únicos jogadores da Nova Zelândia a disputar 2 edições de Copa do Mundo. Isso mostra como esse retorno tem um peso especial. Não é apenas mais uma convocação. É uma conexão entre a geração de 2010 e a geração atual. E aqui vale lembrar, em 2010, a Nova Zelândia não venceu nenhum jogo, mas também não perdeu. Foram 3 empates na fase de grupos, inclusive contra a Itália. Aquela campanha deixou uma marca curiosa. A Nova Zelândia saiu invicta da Copa, mas eliminada. Foi uma participação pequena no número de jogos, mas enorme no orgulho nacional. Agora, em 2026, a ambição precisa ser maior. O formato ampliado abre espaço para que terceiros colocados também possam avançar. Isso muda completamente o peso de cada empate, de cada gol, de cada detalhe. Um ponto contra o Irã pode ser importante. Uma vitória pode transformar a campanha. Uma derrota, por outro lado, já coloca pressão enorme antes dos duelos seguintes. E por isso a estreia contra o Irã é tão decisiva. Não é só o primeiro jogo. É o jogo que vai dizer se a Nova Zelândia chega ao Mundial com cara de participante ou com cara de seleção disposta a desafiar o grupo. O Grupo G tem adversários pesados. A Bélgica, mesmo em transição, ainda tem jogadores de alto nível e tradição recente em Copas. O Egito tem Salah e uma seleção que busca finalmente transformar competitividade em vitória mundialista. O Irã chega com experiência, intensidade e histórico recente de presença em grandes torneios. A Nova Zelândia, em teoria, entra como a equipe mais pressionada a provar que pertence a esse nível. Mas é aí que mora o perigo para os favoritos. Em Copa do Mundo, seleções que entram sem o peso do favoritismo muitas vezes jogam com uma liberdade que incomoda. Elas fecham espaços, competem em cada bola, apostam em bola parada, esperam o erro do adversário e crescem emocionalmente quando percebem que o jogo está vivo. E se existe uma coisa que a Nova Zelândia pode tentar explorar é exatamente isso: organização, força física, jogo aéreo e a presença de Chris Wood como referência.
O roteiro perfeito para os neozelandeses seria sobreviver aos primeiros minutos, controlar a ansiedade e fazer o Irã sentir que a estreia não será confortável, porque a Copa também é mental. O favorito começa a olhar para o relógio. A torcida começa a perceber que o jogo está travado. O adversário cresce. E uma bola parada pode mudar tudo. Só que também existe o outro lado. A Nova Zelândia precisa lidar com a própria expectativa. Depois de 16 anos longe da Copa, o risco é entrar pilhada demais, cometer erros simples e entregar espaços. Em um Mundial, a margem de erro é mínima. Uma saída errada, uma falta perto da área, uma desatenção na marcação, e todo o plano pode desmoronar. Por isso essa notícia é tão interessante. Ela não fala apenas de uma seleção voltando ao torneio. Ela fala de um país tentando redefinir sua presença no futebol mundial. A vaga direta da Oceania pode transformar a Nova Zelândia em figura constante nas próximas Copas. Mas para isso ter valor, a seleção precisa mostrar evolução dentro de campo. Não basta chegar com mais frequência. É preciso competir melhor, formar jogadores, ganhar experiência e usar cada Mundial como uma plataforma para crescer. E é justamente aí que Chris Wood se torna tão importante. Jogadores experientes não servem apenas para fazer gols. Eles ajudam a controlar o vestiário, baixar a ansiedade dos mais jovens e transmitir a sensação de que o jogo é grande, mas possível. Em uma estreia de Copa, esse tipo de liderança vale muito. O técnico Darren Bazeley também tem uma missão clara: fazer a Nova Zelândia entrar em campo sem complexo de inferioridade. A seleção sabe que não terá o favoritismo em muitos jogos, mas isso não significa aceitar um papel pequeno. O objetivo precisa ser competir cada duelo como se fosse uma final. E o mais curioso é que esse jogo contra o Irã pode ser visto como um teste de identidade. Se a Nova Zelândia conseguir ser intensa, disciplinada e perigosa nas poucas chances que criar, ela ganha respeito imediatamente. Se for dominada sem reação, reforça a visão de que a vaga direta apenas facilitou o caminho, mas não elevou o nível competitivo. No futebol, percepção muda rápido. Um empate heróico já vira manchete. Uma vitória vira história. Um gol de Chris Wood pode reacender memórias de 2010 e criar uma nova narrativa para a seleção. E uma boa estreia pode fazer a Nova Zelândia acreditar que não está apenas de volta à Copa, mas pronta para buscar algo inédito. Essa é a beleza do Mundial. Às vezes, a notícia mais interessante não está apenas no gigante que tropeça ou no craque que decide. Está também na seleção que volta depois de anos, entra em campo contra a desconfiança e tenta provar que merece ficar. A Nova Zelândia tem diante de si uma chance rara. O novo formato abriu a porta. A vaga direta da Oceania mudou o caminho. Agora, quem precisa responder é o campo. Será que a Nova Zelândia vai transformar essa volta em uma história de superação? Ou será que vai sentir o peso de enfrentar seleções mais acostumadas com o palco da Copa? A resposta começa contra o Irã, em Los Angeles. E esse jogo pode ser muito mais do que uma simples estreia. Pode ser o primeiro capítulo de uma nova era para os All Vites. Porque quando uma seleção passa 16 anos esperando para voltar a uma Copa, cada minuto em campo carrega um significado diferente. E se você acompanha a Copa do Mundo de perto, fica ligado, porque histórias como essa costumam crescer no silêncio. Hoje parece apenas uma estreia discreta. Amanhã pode virar uma das grandes surpresas do torneio. Se você quer continuar acompanhando as principais histórias, bastidores e viradas da Copa do Mundo, se inscreva no canal, deixe seu like e acompanhe os próximos vídeos. Porque aqui a gente olha além do placar e mostra tudo que pode mudar o rumo do Mundial.